Hoje nós vamos falar sobre a sexta semente, a sexta lei da qualidade de vida, administrar a emoção. E administrar a emoção é mais desafiador do que administrar os pensamentos. Por quê? Os pensamentos surgem automaticamente no palco da sua mente e automaticamente as emoções são geradas. E muitas vezes essas emoções, elas vêm amordaçando, algemando o eu. Nós temos falado nessa série sobre os atores coadjuvantes e o ator principal. Os atores coadjuvantes que atuam no nosso inconsciente, um deles é o gatilho da memória, que automaticamente vai captando todas as imagens das nossas vivências. E esse gatilho, ele abre um grupo de arquivos que é conhecido como janela da memória. Então nós não podemos evitar as emoções. É importante lembrar que fazer gestão da emoção não significa não sentir raiva, medo, tristeza. Pelo contrário, nós podemos e devemos sentir tudo, mas também podemos e devemos administrar tudo, gerenciar as nossas emoções. Nós não podemos evitar que a peça se inicie. Através do gatilho e das janelas, o teatro vai se iniciar no palco da nossa mente, mas nós temos como reeditar o filme do inconsciente abrindo janelas paralelas. Falaremos sobre isso de forma mais intensa no próximo episódio. Administrar a emoção é submeter suas emoções ao controle do seu eu. Lembra? O consciente? Eu posso sentir tudo e administrar com a mesma intensidade que vem os sentimentos. Eu posso escalar as minhas emoções. Eu não preciso ficar um dia inteiro sentindo raiva por conta de um episódio que aconteceu ao amanhecer. Eu não preciso ficar com ódio de alguém que me feriu. Eu posso perdoar e seguir a minha vida e liberar a outra pessoa para seguir também. Eu não preciso ficar refém das minhas emoções. O meu eu, deve administrar. A minha mente consciente pode administrar tudo o que acontece no palco da minha mente. Eu tenho a oportunidade nesse tempo da minha vida de ensinar pessoas. Eu hoje dou aula de gestão da emoção para adolescentes e para adultos também, num grupo conhecido como preparadores emocionais. E eu tenho visto acontecer o que acontece na minha vida, eu tenho visto acontecer na vida dessas pessoas também. São inúmeros depoimentos de pessoas que ousaram treinar suas emoções. E eu selecionei alguns desses depoimentos para compartilhar com vocês. Então, na aula de gestão da emoção que a gente está tendo, o que mais me marcou foi aprender que eu não tenho controle dos estímulos externos, das coisas ruins que acontecem fora de mim, mas eu tenho controle sobre como elas vão impactar as minhas emoções e o meu dia a dia. E mais, a gente aprende várias ferramentas para proteger o nosso coração e a nossa mente. Eu gosto muito das aulas de gestão da emoção e elas estão me ajudando muito agora no isolamento social, porque eu fico muito ansiosa. E agora nas aulas online, a professora Elaine me ajuda muito com isso. A gente pode falar com ela sobre coisas reais. Oi, meu nome é Júlia, eu tenho 14 anos e hoje eu vou explicar pra você por que gestão da emoção é tão importante pra gente que é adolescente. Primeira coisa, a gente que é adolescente, pode até parecer bobeira que a gente tá falando, mas enfim. A gente passa por muita mudança. E não tô me referindo ao nosso corpo. Nossa mente muda, a gente fica mais maduro, começa a pensar em outras coisas, no nosso futuro. E gestão da emoção, ela é muito importante pra gente poder aprender a lidar com essas mudanças, se conhecer melhor e ter uma vida muito mais equilibrada. Olá, eu tenho sido muito ministrada na escola de paz sobre treinamento das nossas emoções. E ontem foi o arraiá da escola, né? E desde manhã eu estava montando as mesas para esse momento e na hora do arraiá choveu. Então eu tive um momento atípico, né? Normalmente eu me estressaria, obviamente, mas eu tive aqueles meus 30 segundos treinando a minha mente para eu poder fazer a coisa certa, remontei a mesa e foi uma festa super legal. Administrar a emoção é ser livre para sentir, mas não ser prisioneiro desses sentimentos. Muitas crianças, elas crescem traumatizadas porque escutam assim: para com isso é bobagem, homem não chora,
Coisas desse tipo que vão provocando alguns traumas e geram adultos descompensados. E para administrar a emoção, o eu deve utilizar também, nesse caso, a técnica do DCD. Duvidar, criticar, determinar. Duvidando das peças doentias que se iniciam no palco da nossa mente. Dessa forma, nós podemos transitar em qualquer área, no campo da dor, do desprezo, da falta de afirmação. Nós não vivemos dependendo da aprovação de outras pessoas e alcançamos emoções saudáveis. Quem não consegue administrar sua emoção é como um barco sem leme, que fica à mercê das coisas que acontecem. Quando o que acontece é tranquilo, a pessoa vai sendo levada. Mas se enfrenta uma tempestade, ela se perde, fica a vaguear. Eu quero compartilhar com vocês, fazendo referência ao mestre dos mestres, o nosso modelo, 2 episódios da vida dele. 2 episódios onde não estava tudo tranquilo. O primeiro, registrado lá em João 7,37, o momento em que ele estava para ser preso. Existiam pessoas querendo prender Jesus. Ele pediu que os discípulos fossem na frente para uma grande festa, o último dia de uma grande festa judaica. E quando Jesus reaparece na cena, ele brada em alta voz, quando todos pensavam que ele ficaria escondido, camuflado na multidão, com medo de ser preso, ele chama a atenção de todos os presentes para si mesmo. E ele diz assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Jesus surpreendeu todas as pessoas presentes. Naquele momento em que, teoricamente, ele deveria estar com medo, ele diz: olha, eu sou tranquilo, eu tenho água viva dentro de mim. Quem tem sede, beba da fonte da minha qualidade de vida. Até os guardas, as pessoas que queriam prender Jesus, ficaram impressionadas. O texto diz que ninguém teve coragem de prendê-lo. Eles reconheceram que ele era um profeta, que ele vinha da parte de Deus. Com esse texto, mais uma vez eu entendo que eu e você, nós podemos beber dessa água ainda hoje. Podemos desfrutar da presença do Espírito Santo. Podemos administrar nossas emoções, podemos sentir tudo e não ser escravo de nada. Somente alguém com a vida resolvida, com a sua identidade resolvida, poderia fazer um discurso como esse. Jesus mostra mais uma vez que ele era líder de si mesmo e liderava o mundo à sua volta. O próximo episódio aconteceu no jardim do Getsemane. Nesse jardim, Jesus se preparou para suportar o insuportável aos nossos olhos. Ele sofreria vários julgamentos e a crucificação. Está relatado na Bíblia, lá em Mateus 14, que Jesus, em outros textos também do Evangelho, que Jesus ele estava tendo sintomas psicossomáticos. Ele estava suando, ele estava trêmulo e ele teve até um sintoma muito raro que é suar sangue, hematidrose. Isso acontece quando a pessoa está vivendo uma tensão muito grande. No topo do estresse, isso pode acontecer. Mas a Bíblia relata que Jesus teve esses sintomas, o que deixou os discípulos apavorados. Eles ficaram assustados porque imaginavam que Jesus não sentiria essas coisas. E quando eles viram os sintomas de Jesus, eles se assustaram. Eles não só viram, como ouviram Jesus colocando para fora aquilo que estava acontecendo no teatro da mente dele. Lá em Mateus 14, afasta de mim esse cálice. Está registrado que ele estava sentindo dor. Minha alma está extremamente triste até a morte. Ficai, pois, aqui e vigiai comigo. Naquele momento ele se preparava para o que viria. Mas o interessante é que depois, uma das estratégias para vencer esse teatro de horror é falar sobre
Eu aconselho os meus alunos a falar sobre os sentimentos. Todas as vezes que nós falamos, nós já aliviamos uma carga. E na sequência temos a possibilidade de abrir as janelas paralelas que libertam a nossa inteligência. E Jesus fez isso. Ele aplicou aqui, ele falou sobre o que ele estava sentindo, mas ele não permaneceu como vítima. O eu dele entrou em ação e logo depois ele vai agir quando qualquer pessoa sem essa condição emocional, essa administração das emoções, agiria com tristeza extrema durante todo o período ou entraria numa depressão. Jesus não. Jesus, ele se levanta, ele toma o governo da sua própria vida e ele vai ter atitudes que surpreendem as pessoas. Definitivamente, Jesus não foi vítima da situação. Ele resgatou a liderança do eu e de forma linda deu sequência. Ele aplicou naquele momento a técnica do DCD, duvidar, criticar, determinar. Esse texto que eu mencionei fala que ele conversou com o Pai. Enquanto ele orava e falava para o Pai das coisas que estavam passando na mente dele, no coração, ele estava então aplicando a técnica do DCD, que permitiu que ele tivesse as atitudes posteriores. Salva-me de todas as armadilhas que lançam sobre mim, mas seja feita a tua vontade. Só isso explica a maestria com que ele conduziu todo o cenário que se seguiu, inclusive a forma dócil e amável que ele tratou seu agressor, Judas, que chega na cena um pouco depois. Mas isso é assunto do próximo episódio. Espere para ver. No finalzinho do capítulo, existe um painel de estudo onde o autor ele menciona que muitas doenças físicas são geradas por transtornos emocionais. E ele faz algumas perguntas que eu quero te pedir para refletir sobre elas. Você tem algum tipo de transtorno? Você tem coragem de abrir o seu coração emocional para os seus íntimos? Ou você esconde sua dor? Você sabe procurar ajuda? Eu tenho visto muitas pessoas que ao longo de muito tempo vêm guardando suas dores, não têm coragem de falar. E lá ficam as dores emocionais, acarretando dores físicas, problemas de saúde. Eu quero te desafiar a fazer o que Jesus fez. Converse com o Pai sobre o que está doendo dentro de você. Tenha amigos que você possa falar: minha alma está angustiada até a morte. Hoje eu estou sentindo dor. Que você possa chorar. As pessoas pensam só em sorrir. Amigos também foram feitos para ouvir aquilo que temos para falar. Se você não tem um amigo, construa uma amizade sincera. A Bíblia fala em vários momentos sobre amigos fiéis. Como é importante um amigo. Jesus, quando mandou os discípulos naquela grande missão, ele mandou de 2 em 2. Então, se hoje você não tem amigo, se abra. Exponha realmente aquilo que está dentro para que você se submeta à cura. Calma o meu coração.